Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Professor Marlon aqui mais uma vez. Na videoaula de hoje, nós iremos começar a falar sobre o plano de negócio, tá ok? Então, na aula de hoje, nós começaremos, né, falando sobre o que é um plano de negócio, qual é a sua importância, tá? E alguns detalhes que nós devemos considerar no momento de efetuar ou realizar, né, a produção de um plano de negócio, tá certo? Então, de forma bastante simples e objetiva, né, que é o que a gente tenta fazer aqui, a gente vai expor para vocês então isso que nós acabamos de comentar, tá certo? Sobre a questão mais da importância do plano de negócios, né? E de como elaborar um plano de negócios simples. Tá? Será um assunto aí que nós provavelmente trabalharemos nesta aula e na aula da semana que vem também, né? Dando continuidade com o mesmo tema, devido à relevância que esse tema tem dentro do empreendedorismo. Tá joia? Então, como fazer um plano de negócio simples, tá? No passo a passo, praticamente, tá? A gente tem que ter em mente, pessoal, que o plano de negócios, apesar de a gente poder torná-lo algo simples, ele é algo bastante minucioso e que precisa, de fato, muita atenção na hora de elaborar esse plano de negócio, tá? Nós precisamos ter muitas informações em mãos para que o nosso plano de negócio ele tenha consistência, né? E que ele possa realmente ser aplicado com sucesso, tá? Então, fazer um plano de negócio nada mais é do que antecipar aí situações e criar estratégias para lidar com essas situações. Situações que vão aparecendo aí no dia a dia da empresa, né? Situações favoráveis e situações não favoráveis, tá? E isso deve ser considerado também. Então, pessoal, a melhor forma de fazer, né, um plano de negócio, né, de você acompanhar, melhor dizendo, toda a parte inicial aí da criação de uma empresa, de um novo empreendimento, justamente elaborando um plano de negócio, tá? Esse documento, pessoal, ele te deixará com subsídios, tá? Ele te deixará pronto para entender melhor o mercado, né? O mercado que você vai atuar enquanto empresa, né? E que te dê possibilidades de você projetar aí ações, tá? Procurar investidores e colocar a mão na massa de fato, certo? Então, esse processo de elaboração de um plano de negócio, ele não precisa ser algo assim assustador, algo que seja, né, imaginar que um plano de negócio seja algo mirabolante, que seja difícil de fazer. Não, né? É algo que dá trabalho, sim, né? Porque, como a gente já falou anteriormente, eu preciso ter informações em mãos. E a maior dificuldade, ou o que mais toma tempo no plano de negócio, é justamente esse levantamento de informações, tá? Então, nessa aula, nós vamos aprender como fazer um plano de negócio, nesta aula e na aula que vem, né? Como fazer um plano de negócio simples e que possibilitará a você, né, tirar a sua ideia no papel e transformá-la num empreendimento de sucesso. Tá joia? Então, vamos lá. O que é um plano de negócio de fato? O que vem a ser, então, um plano de negócio, tá? Ele é um documento, pessoal, de planejamento. Isso que a gente precisa entender primeiramente, tá? O plano de negócios, ele nos dará base para planejar as ações que guiarão, né, o novo empreendimento, tá? É um planejamento que irá descrever o seu negócio, tá joia? Estarão contidos nele, então, quais os objetivos do seu empreendimento, né? Os passos que devem ser dados para alcançar esses objetivos, né? E no plano de negócios também é possível demonstrar, aqui fica outro ponto-chave, né? Que é possível demonstrar a viabilidade do seu empreendimento sob a ótica de vários pontos de vista, né? Sob o ponto de vista estratégico,
sobre o ponto de vista mercadológico, né, como o mercado se comporta, também do ponto de vista operacional, como é que o empreendimento ou a empresa, né, ela irá operar, né, e do ponto de vista também financeiro, por exemplo. Então, são alguns pontos de vista aí importantes que devem ser considerados durante, né, a elaboração de um plano de negócio. Tá joia? Então, pessoal, basicamente, o plano de negócios ele será um mapa, tá? Estruturado de uma determinada forma, no qual os caminhos a serem percorridos pelo seu empreendimento ou pela sua empresa, né? Ou, enfim, por aquilo que você gostaria de construir, né? Dê certo e lá eles estarão representados. Então, esses caminhos a serem percorridos, né, cenários positivos, cenários negativos, estarão representados no plano de negócio. Tá? Um detalhe aqui que o professor gostaria de destacar, né, para que se tome, de certa forma, um determinado cuidado, né, é que um plano de negócios ele não é apenas, pessoal, um conjunto de ideias, tá, de especulações, ele não entra no campo do achismo, tá? Então, ele é um documento que precisa e deve ser escrito a partir de pesquisas e análise de mercado, tá? Então, com essas informações e dados reais, é que você terá condições, né? E isso irá te auxiliar no momento da criação do teu empreendimento. Combinado? Então, falando um pouquinho sobre qual é a importância de se ter um plano de negócios bem elaborado. Todo projeto que relativamente tenha alcançado sucesso, tá? Ele começa, sem exceção, tá? Com um bom plano. Então, o plano de negócio de uma empresa é exatamente esse pontapé inicial que você, enquanto empreendedor ou enquanto colaborador, né, auxiliando no desenvolvimento e crescimento da empresa onde você trabalha, né, pode ser dado. Tá? Então, esse é o pontapé inicial, que é o nosso plano de negócio. Tá joia? Então, vamos pensar no seguinte. Tá? Se coloque no papel de um empreendedor, de uma pessoa que tenha a intenção de empreender. Tá? Então, se você teve uma ideia qualquer, tá? Se você já passou pelo processo de identificação de oportunidade, né? Viu que realmente essa ideia ela se configura como uma potencial oportunidade, né? E que você então resolveu que é hora de tocar o projeto aí da sua empresa, do seu empreendimento adiante, tá? Nós precisamos saber, antes de mais nada, se esse empreendimento ele é viável ou inviável, tá? Antes de precisar fechar, digamos assim, as portas da sua empresa, né? Abrir as portas, trabalhar no tempo e fechar as portas por falta de planejamento, ver que não era aquilo realmente que se esperava, tá? E assim por diante. Então, antes de mais nada, precisamos saber se o nosso empreendimento, se o seu empreendimento, né? Ou o seu futuro empreendimento, melhor dizendo, ele é viável ou inviável. Tá joia? Então, o plano de negócios ele irá ajudar você a decidir, com base em pesquisa, em números, enfim, né? Se esse empreendimento ele tem a possibilidade de se desenvolver, de crescer, né? E gerar valor, né? Para a sua empresa, para o seu empreendimento, tá? Então, com o plano de negócio, pessoal, com esse planejamento, né, você vai ter uma noção prévia de como a empresa vai funcionar. Dentro da lógica de mercado, né, das questões técnicas necessárias para o funcionamento do investimento, tá? Projeção de retorno financeiro e muitos outros aspectos que precisam ser levados em conta para saber se um empreendimento ele é viável ou não, tá? Então nós vamos elencar aqui algumas outras
vantagens de você escrever um plano de negócios ah, é, perante a sua vontade ou a intenção de empreender, tá? Então, a elaboração, certo? De simulação de cenários favoráveis e cenários não favoráveis, cenários positivos e cenários negativos, tá? A gente sabe que quando a gente inicia algo, nós queremos sim que aquilo dê certo, que aquilo obtenha sucesso, mas nós sabemos também, né, em contrapartida, que existem possibilidades de falhar, possibilidades de não ter sucesso, devido aí inúmeros fatores que envolvem mercado, economia, política, mão de obra, legislação, enfim, tá? Então essa elaboração de cenários, de você simular cenários favoráveis e não favoráveis, isso vem de encontro a você estar preparado para a adversidade, tá certo? Então, conhecer quais seriam os possíveis problemas, né, já é um grande passo na direção de resolvê-los. Então, antes de você iniciar a sua empresa, buscar entender o mercado e saber o que é que pode dar errado, o que é que pode dar certo dentro do mercado onde a sua empresa, o seu novo empreendimento, ele vai atuar, tá? Esse plano de negócio também, ele vai possibilitar uma organização e alinhamento das informações entre os sócios, se houverem, ou também entre os colaboradores. Aquela velha história que o professor sempre coloca para vocês, né? Uma empresa, um empreendimento, né, uma organização, nada mais é do que um conjunto de pessoas que têm o mesmo objetivo, né? Um conjunto de pessoas que têm um objetivo em comum, tá? Então, esse alinhamento de ideias, de informações que acontece ou que ocorre através do plano de negócios, ele é importante para quê? Para dar essa toada, né? Para dar a linha ou a direção em que a empresa irá seguir, sem deixar dúvidas para sócios, para colaboradores. Então, todo mundo no mesmo barco, remando na mesma direção. Isso vai facilitar e muito, né, a tomada de decisão dentro da empresa em momentos oportunos ou em momentos críticos. Tá ok? Então, o plano de negócio também ele vai possibilitar a você que pretende empreender um acompanhamento comparativo, né, com relação ao que se pretendia fazer e com o que está sendo feito, né? Então, ao você ter um plano de negócios claro, pessoal, é possível comparar o que foi e está sendo realizado, né, de forma rápida e prática. Ou seja, o que é que eu coloquei no papel lá atrás, que eu pretendia fazer, e o que está sendo feito agora? Será que o que foi planejado está sendo cumprido? Será que aí no meio do caminho a gente desviou do nosso planejamento e talvez por isso nós estejamos com a nossa empresa ou com o nosso empreendimento e passando por uma situação delicada, seja ela financeira, seja ela de ganho de mercado, enfim, tá? Então, isso torna mais fácil a identificação de determinados problemas que possam vir a acontecer, né? E a correção desse desvio, se ele ocorreu, né, com relação àquilo que foi planejado. Tá joia? Plano de negócio, pessoal, ele também facilita a obtenção de financiamentos. Então, caso você tenha verificado aí a necessidade de investimentos de terceiros no seu empreendimento, tá? Um bom plano de negócios ele facilita a apresentação do seu empreendimento e, consequentemente, a captação de financiamento, seja aí através de fornecedores, através do sistema financeiro, tá? Ou através de uma terceira pessoa, né? Sócios, enfim, tá joia? Então, seguindo aí, a gente colocou aqui para destacar para vocês
como fazer um plano de negócio, tá? De forma simples, ok? Então, para fazer um plano de negócio, pessoal, para uma determinada empresa ou para qualquer empresa, qualquer empreendimento, você deve passar aí por 6 etapas básicas que nós elegemos como sendo essenciais para que um plano de negócios ele tenha o mínimo de informações para que o seu empreendimento possa segui-lo e ter sucesso, tá? Essas 6 etapas aí, então, elas são constituídas pelo sumário executivo, tá? Que nós iremos colocar aí no decorrer da aula o que é, tá? Então, sumário executivo, uma análise prévia de mercado, um plano de marketing, um plano operacional, um plano financeiro e também análise, tá joia? Então, seguindo esses passos aí, contemplando isso de forma detalhada no seu plano de negócio, fica muito mais fácil você seguir aí a parte operacional da sua empresa para que ela se desenvolva naturalmente de acordo com aquilo que foi proposto, né, ou de acordo com aquilo que está proposto no seu plano de negócio, tá joia? Então agora falando especificamente, né, na primeira etapa que a gente citou, que seria o sumário executivo, ok? Pessoal, então o sumário executivo, ele é a primeira parte do seu plano de negócio, tá? Nele você vai resumir então as informações mais importantes contidas no seu plano de negócio, né? Para que isso desperte o interesse do leitor, o interesse do investidor, né? Já logo de cara, tá? Então, nesse sumário executivo, você deve incluir o quê? Uma descrição do seu empreendimento, tá? E o que é que diferencia o seu empreendimento no mercado? O que é que torna você diferente do seu concorrente, tá? Deve conter aí também qual é a missão do seu negócio, tá? Ou para que, né? Ou por que é que o seu empreendimento ele existe ou deve existir, tá? Aquilo que a sua empresa se propõe a fazer, na verdade, certo? Ele deve conter também a descrição do perfil dos empreendedores e dos funcionários, né? Caso ainda esteja recrutando funcionários, pessoal, isso irá auxiliar a empresa no processo seletivo também, né? Então, deixar claro no sumário executivo qual é o perfil do empreendedor, da pessoa que está empreendendo, no caso, criando a empresa, e o perfil esperado dos seus colaboradores, tá? Também deve conter aí os produtos ou serviços principais que serão comercializados ou produzidos, né, pela empresa, pelo seu novo empreendimento. Então, listar esses produtos e descrevê-los de forma breve, tá? Colocar também aí quem são os clientes-alvo da sua empresa, certo? Localização, se existir, né, uma sede física. Hoje a gente sabe que existem muitas empresas que não possuem sede física, somente lojas virtuais aí na internet, enfim, né? Deve ser incluído também, pessoal, qual será o investimento total desse empreendimento, qual é a forma jurídica que a empresa irá trabalhar, né? Se é um empreendimento individual, se ela é uma empresa limitada, se ela é uma SA, enfim, né? As formas jurídicas que nós trabalhamos aí na aula passada e também o enquadramento tributário desse empreendimento, né? Qual é o regime tributário que esse empreendimento ele irá se enquadrar, né? Então, se é no Simples Nacional, se é no lucro presumido, lucro real, tá? Enfim, precisa se destacar no sumário executivo, tá? Então, pessoal, não é necessário escrever no sumário executivo algo muito extenso, tá? Ele deve ser, então, claro, porém breve, tá? Curto e rápido, tá? Mas precisa ser observada essa clareza para que não fique dúvida, né? Para que não se constituam dúvidas nesse primeiro momento de leitura do seu plano de negócio, tá?
E além disso, buscar ser criativo. E é por meio dele que você vai captar a atenção e despertar o interesse de quem vai estar lendo o seu plano de negócio, seja um possível futuro investidor, né? Fornecedores, clientes, enfim, tá? Então ele precisa usar desta criatividade, tá? Além de vale ressaltar aqui que o plano de negócios ele precisa transmitir então o seu profissionalismo, né? O profissionalismo daquele empreendimento, tá joia? Então o sumário executivo, pessoal, ele é a primeira parte do seu plano de negócio, mas deixe para escrevê-lo lá no final. É a última parte, tá? Por ser o resumo, então é melhor você escrever o seu plano de negócio todo para depois você escrever o seu sumário executivo, né? Que é a sua introdução, digamos assim, né? Então, para que você tenha consciência do que está contido de fato no seu plano de negócio, resumir isso e colocar no seu sumário executivo de forma adequada, tá ok? Na sequência, então, aí, desenvolvendo, né, uma análise de mercado, que é outro ponto importante que nós destacamos, né, etapa do seu plano de negócio. Pessoal, então na análise de mercado, tá, você vai buscar entender melhor quem são os seus clientes, como está a concorrência, tá, e como trabalhar com os fornecedores, tá ok? Então, vejam aí, a gente vai direcionar a nossa atenção, né, para concorrentes, para o mercado, né, os clientes e os fornecedores, tá joia? Então essa é uma etapa fundamental do seu planejamento e da sua pesquisa também, tá? Pois isso irá ajudar você a compreender melhor os aspectos importantes do mercado, né, no qual você irá atuar, tá certo? Então, você vai precisar analisar aí, dentro desta análise de mercado, 3 tópicos importantes também, tá? O primeiro deles é a segmentação de clientes. Importantíssimo e imprescindível, tá? Com certeza, essa é uma das etapas mais importantes do seu plano de negócio, pois, né, a gente sabe que sem clientes não há vendas. Então, nós precisamos identificar o nosso cliente, saber se esse cliente existe para o nosso empreendimento. Como assim, professor? O cliente está aí, as pessoas estão aí. Mas será que essas pessoas elas estão dispostas a comprar o meu produto? Será que elas têm grana suficiente para comprar o meu produto? Será que o meu produto vai satisfazer alguma necessidade dessas pessoas, né? Devido à sua configuração pessoal, idade, gênero, posição social, enfim, né? Então, precisa ser considerado, tá? Os clientes, pessoal, eles são aqueles que vão consumir, então, o produto dessa empresa ou desse novo empreendimento, tá? Ou o serviço que será produzido. E para chegar até eles, você precisa conhecer quem eles são e quais são os seus hábitos. Isso falando dos clientes, tá? Quem são esses clientes e quais são os hábitos de compras desses clientes, certo? E para entender melhor, então, esses aspectos, a gente pode pensar em algumas perguntas aí que eu vou passar aqui rapidamente, tá? Primeira delas, o que a gente deve se perguntar basicamente? Meus clientes são pessoas físicas ou pessoas jurídicas? Tá? Outra pergunta, qual é a faixa etária desses meus clientes ou potenciais clientes? Qual é o gênero, a escolaridade, o estado civil? Isso tudo importa para mim saber que tipo de produto essas pessoas buscam, ou os clientes-alvo que eu tenho buscam, e se a minha empresa tem condições de oferecer esse produto na forma em que os clientes estão procurando, né? Na forma e nas condições em que os clientes estão procurando, tá joia? Outra pergunta, com que frequência esses clientes ou potenciais clientes, eles costumam comprar o tipo de produto ou serviço que eu pretendo oferecer? Tá? Para mim
quantificar o tamanho desse mercado, tá? Aonde é que esses clientes compram esse produto, ou o produto que eu pretendo oferecer? E o que os leva a procurar por esse produto ou serviço? O que faz com que o cliente procure isso? É algo de necessidade? É algo supérfluo? Então, a gente precisa ter todas essas indicações, tá? Para sabermos decidir sobre a viabilidade ou não do nosso negócio, tá? E se você concluir, então, que o seu empreendimento, né, que o futuro empreendimento terá uma grande quantidade de clientes, prestem bem atenção, que o seu futuro empreendimento terá uma grande quantidade de clientes e que esses clientes podem pagar pelo preço, né, que você pretende oferecer o seu produto ou o seu serviço, você então já deu aí um grande passo na direção de compreender se o seu negócio é viável ou não, tá? Mas vale lembrar aí, pessoal, como a gente disse anteriormente, o plano de negócios ele não é um documento especulativo, tá? Portanto, é necessário pesquisa, levantamento de dados, levantamento de números, né, de posições, análise de mercado e uma série de coisas que a gente já explicou para vocês e que nós continuaremos aí na sequência, tá? Outro ponto aí a ser considerado dentro da análise de mercado é a análise da concorrência, né? Aquela velha história também, né? Um olho no peixe e outro olho no gato, né? Então nós precisamos cuidar do nosso quintal, cuidar do nosso empreendimento, do nosso planejamento, mas nós precisamos ficar atentos também à nossa concorrência, tá? E é extremamente importante ficar de olho neles. Observando os concorrentes, é que nós teremos condições de aprender aí lições valiosas para o novo empreendimento, né? Tanto para o lado do que fazer, quanto para o lado do que não fazer, tá? Então, tomar aí exemplos dos concorrentes que deram certo e exemplos que deram errado também nos farão, nos serão bastante úteis na hora de colocar o nosso empreendimento para funcionar, tá joia? Então, o primeiro passo aí para a gente realizar uma análise da concorrência é verificar, através de uma análise SWOT simples, pontos fortes e pontos fracos da concorrência. Por exemplo, né, alguns tópicos aí que devem ser elencados aí dentro desse questionamento e saber no que o nosso concorrente é bom e no que ele não é tão bom assim, tá? Então, primeiro questionamento aí, qual é a qualidade do produto ou do serviço do meu concorrente? Será que o produto ou serviço do meu concorrente tem uma alta qualidade ou tem uma baixa qualidade, né? Isso pode gerar um risco ou uma oportunidade, tá certo? Como está o preço desse produto ou serviço do meu concorrente? Como é o atendimento prestado pelo meu concorrente ou pelo meu futuro concorrente, tá? Pensar em condições de pagamento, horários de atendimento, né, horário de funcionamento, entregas, serviço de atendimento ao cliente, descontos, tá? Entre vários outros fatores aí que podem ser analisados também, tá? Outro ponto que deve ser questionado: o que faz aquele determinado tipo de cliente comprar no meu concorrente, né? O que faz também, em contrapartida, com que os clientes deixem de comprar no meu concorrente. Então, isso também pode gerar uma oportunidade ou um risco, né? O que faz o meu o cliente daquele determinado mercado ou segmento de mercado comprar de uma determinada empresa ou o que faz ele deixar de comprar daquela empresa. Tá joia? E também, qual é o diferencial do meu negócio? Do meu empreendimento ou do meu futuro empreendimento? Será que eu tenho algo realmente especial que seja diferente do meu concorrente, né? Que nós chamamos aí de diferencial competitivo?
Será que realmente eu tenho algo de diferente do meu concorrente que o meu concorrente não consegue fazer igual ou tem uma extrema dificuldade em me copiar? Se sim, né, então eu tenho um diferencial de negócio, né, um diferencial competitivo, ok? E ainda falando de análise de mercado, o terceiro ponto seria a análise de fornecedores, algo que é também extremamente importante. Se eu pretendo revender algum produto, né, prestar um serviço ou mesmo produzir um determinado produto, eu preciso de alguém que me forneça esse produto para vender, eu preciso de alguém que me forneça matéria-prima, por exemplo, para mim poder produzir alguma coisa, entregar um produto ao mercado, ao meu cliente, né? E eu preciso também de subsídios para prestação de serviço. Consequentemente, desculpa, ou invariavelmente, na prestação de serviços, eu vou, enquanto empresa, consumir algum tipo de produto, né? Ou até mesmo serviço de uma outra empresa que seria o meu fornecedor, seja mesmo material de escritório, né? Ou alguns itens mais simples. Mas eu preciso ter aí uma boa parceria com fornecedores, digamos assim. Tá? Eu preciso ter uma boa relação com os fornecedores e, logicamente, ter um leque grande de fornecedores. Quanto mais opções eu tiver de fornecimento de mercadorias, né, de insumos, de matéria-prima, mais tranquilo o meu empreendimento fica. Porque aí eu posso trabalhar, né, com variações de preço, com variações de qualidade, com variações de prazo de entrega, né, e uma série de fatores aí que incorre, tá, em cima da questão da relação fornecedor com o empreendimento pretendido, tá? Então, pesquisar contatos pela internet, catálogos, tá? Manter aí sempre uma lista atualizada e diversificada de fornecedores, tá? Quanto maior o nosso leque de fornecedores, melhor, como já dito, tá? Assim a gente poderá então fazer aí certas comparações e decidir qual será o melhor custo-benefício para o nosso empreendimento. Então a gente pode pensar aí nos seguintes pontos. Primeiro deles, do que eu preciso, né? Do que a minha empresa precisa, do que o meu empreendimento precisa de produto, insumos e matéria-prima, tá? E quem é que são os fornecedores disso tudo? Quem é que fornece o que eu preciso? Primeira análise que tem que ser feita, certo? Segundo, quais, né, fornecedores estão oferecendo o melhor preço e as melhores condições de pagamento? Isso também é muito importante. Sempre lembrando que a gente deve pensar no custo-benefício entre preço e qualidade. Não pensar somente no preço, mas procurar manter aí um equilíbrio, né, nessa balança entre qualidade e preço, certo? Logicamente, se entra um produto de má qualidade, se entra uma matéria-prima de má qualidade, o meu resultado final, o meu produto final, ele terá a sua qualidade consequentemente reduzida, tá? Outro questionamento aí. Quais são as quantidades mínimas de pedido para cada um deles e como isso se enquadra no meu plano? Será que eu tenho caixa suficiente para comprar de um fornecedor que venda lá no mínimo 1.000 unidades de um determinado elemento, por exemplo? Enquanto que o meu outro fornecedor eu posso comprar fracionado, posso comprar 10, 15, 20, 50, 100, 500, né? E não obrigatoriamente uma quantidade X mínima, né, de produtos ou de insumos. Então isso precisa ser analisado também, né? Outro ponto, qual é o prazo de entrega desse material, né, dessa matéria-prima ou desse produto, para que eu possa estar constando lá no meu plano de negócio, né, principalmente na parte financeira, como é que vai ser o aporte financeiro da minha empresa, né? Serão compras semanais, quinzenais, mensais, semestrais, trimestrais, enfim, tá? Isso tudo precisa ficar bem claro para definir dentro do plano de negócio, tá? E outro questionamento também é onde os meus fornecedores se encontram, tá?
Onde é que eles estão localizados? Eu me encontro perto dos meus fornecedores, me encontro longe dos meus fornecedores. Isso tudo é muito relevante porque pode acarretar em uma elevação do custo do meu produto ou da minha mercadoria, né? Pelo simples fato da incidência de um frete mais alto pela distância maior que esse fornecedor se encontra da minha empresa, né? Então, por exemplo, se eu for uma indústria, né, seria adequado que eu me localizasse o mais perto possível do meu fornecedor de matéria-prima. Aí eu vou ter o quê? Agilidade na entrega, rapidez, preço menor pela não incidência de um frete tão alto, tá? Dentre outras vantagens maiores. Falando um pouquinho aí sobre o plano de marketing, plano operacional e também o plano financeiro, tá? Esses três planos eles fazem parte do plano de negócios. Então nós iremos comentar um pouquinho sobre cada um deles, né, as orientações mais básicas aí, para que vocês possam também ter condições depois de aprofundar os estudos de vocês. Tá joia? Bom, falando então diretamente sobre o plano de marketing, o plano de marketing, pessoal, ele irá, na verdade, descrever todos os produtos ou serviços que a empresa oferece de forma minuciosa, tá? Ou seja, nos seus mínimos detalhes. Então, o empreendedor que está compondo o seu plano de marketing, ele deve descrever os seus produtos ou serviços em detalhes. Descrever tudo realmente. Então, nessa descrição aí, passando uma ideia para vocês, o empreendedor ou a pessoa que está desenvolvendo esse plano de negócios, ele deve expor características dos seus produtos ou serviços, como, por exemplo, cores dos produtos, tamanhos, a qualidade, destacar também aí sabores dos produtos, rótulos, marcas, né? Mais especificamente a serviços e tudo mais aí que se aplicar ao seu produto. Tá? E além disso ainda, esse empreendedor ele deve apresentar qual é que será a estratégia de venda desses produtos e como ele planeja fazer com que esses produtos cheguem até o mercado. Tá, ok? Então, para que seja contemplado isso no seu plano de negócios e mais especificamente dentro do plano de marketing, existem alguns questionamentos básicos que devem ser feitos com relação aos produtos e serviços e com relação à empresa também, para que se contemple isso no seu plano. Ok? Então, eu vou passar aqui para vocês alguns exemplos de questionamentos que o empreendedor ele pode se fazer, tá? Então, o primeiro deles: o que é o meu produto ou serviço e como eu posso descrever esse meu produto e serviço? Isso é um questionamento que o empreendedor precisa fazer dentro do seu plano de marketing. É extremamente importante, tá? Colocar para o seu consumidor o que é o seu produto e o seu serviço e como descrever ele da forma que ele se coloque mais atraente para o seu consumidor, ok? Deve-se perguntar também se o preço desse produto ou serviço está adequado ao mercado em que se pretende trabalhar. Outro questionamento com relação à concorrência. Será que o produto ou serviço que eu, empreendedor, pretendo oferecer, ele irá se destacar do meu concorrente? Ou será que ele será um produto similar, igual ao que já existe no mercado? E aí a gente entra na questão do diferencial competitivo, que é extremamente importante também para o sucesso de um empreendimento, tá? Ser diferente da concorrência, fazer diferente da concorrência, ok? Outro questionamento aí que a gente pode levantar seria o de setorização, tá? Então, qual setor a minha empresa se enquadra, tá certo? Qual é o meu plano de distribuição? Então, o setor de comércio, setor de prestação de serviço, setor de produção, enfim, qual é o setor que a minha empresa ou meu produto ou serviço ela irá se enquadrar
e de que forma é que eu vou fazer com que esse serviço chegue até o mercado. Tá? Outro questionamento, por exemplo, qual é o comportamento de compra do meu cliente? Estudar o mercado e saber de que forma o cliente se comporta no momento de comprar, né, ou de adquirir um produto ou serviço. Outro questionamento que deve ser levado em conta também: como o meu produto chegará até eles? De que forma eu irei distribuir o meu produto? Uma loja física, onde o cliente vem até mim para adquirir o produto, né, ou utilizar os serviços, ou, por exemplo, uma loja virtual, onde o cliente pode comprar da comodidade de sua casa e receber o seu produto no seu endereço, ok? O mais importante dentre todos esses questionamentos levantados, pessoal, é saber responder, ou melhor, saber colocar para o cliente como ele irá ficar sabendo da existência do seu produto, ou seja, como fazer o cliente saber que o seu produto existe, né? O seu produto ou o seu serviço. Então, de nada adianta eu ter um produto ou serviço excelente, uma empresa redondinha, funcionando perfeitamente, se o consumidor ou o mercado não souber que eu estou, enquanto empresa, oferecendo determinado produto ou serviço. Tá ok? Então, em suma aí, um bom plano de negócio, né, ou melhor, um bom plano de marketing, ele já dará para você, empreendedor, um panorama de como serão as vendas e de como se pode fazer para aumentá-las, como se pode fazer para impulsionar ainda mais essas vendas. Ok? Passando então agora, vamos falar um pouquinho sobre o plano operacional, ou seja, de como a empresa deve trabalhar para aumentar a sua eficiência e corresponder de forma positiva aos anseios do mercado. Tá joia? Então, pessoal, o plano operacional, ele é a seção do seu plano de negócio que irá descrever o funcionamento do seu empreendimento, tá? Então, nele irá demonstrar os passos necessários para a venda do seu produto ou para a prestação dos serviços que a sua empresa oferece. Basicamente, então, a gente precisa levantar alguns questionamentos que precisam ser também respondidos, tá? E o principal deles: quanto eu consigo vender do meu produto ou do meu serviço em um determinado período? Isso é um dado, é um número bastante importante para que se faça aí previsões de vendas, né? Questão também de fluxo de caixa e assim por diante, certo? Então, você empreendedor, você empreendedora, né? Ou futuro empreendedor, empreendedora que está aí pensando em abrir o seu negócio ou montar um modelo de negócio, né, para oferecer para o mercado, precisa pensar em alguns pontos, tá joia? Então nós vamos levantá-los aqui. Primeiro deles: tempo demandado para a realização do processo de venda ou prestação de serviço. Ou seja, quanto tempo o meu produto demora, né, para sair do zero e chegar ao consumidor. Ou quanto tempo demora a prestação do meu serviço. Isso é muito importante para saber também a necessidade de giro ou a necessidade de caixa para manter o empreendimento nos primeiros momentos, nos primeiros dias, nos primeiros meses ou até mesmo nos primeiros anos. Por exemplo, se nós tivermos a produção, né, uma indústria que irá fabricar um produto de origem animal, por exemplo, uma empresa que produza embutidos, tá? Essa empresa ela vai ter que levar em conta o quê? O tempo de produção do seu serviço, mais o tempo de cura dos seus produtos, mais o tempo de maturação dos seus produtos para que eles cheguem no ponto de qualidade ideal para ser consumido, e aí somente após isso é que o produto vai para o mercado, né? Então muitas vezes há um período muito grande entre a produção e a comercialização. Depois que esse ciclo
se completa uma vez e ele não é mais interrompido, então aí você sempre estará girando o seu produto. E aí essa preocupação ela diminui um pouco, tá? Ela nunca vai deixar de existir. Ela vai simplesmente diminuir um pouquinho, tá? Outro ponto que nós precisamos levantar: quantidade ou a qualificação dos meus colaboradores. Será que as pessoas que eu pretendo contratar, elas têm habilidades e competências necessárias e suficientes para realizar os trabalhos com excelência? Se não, eu preciso encontrar essas pessoas ou promover treinamentos aos colaboradores que eu pretendo contratar ou que eu já tenha contratado. Tá joia? Questão de produtividade também e equipamentos necessários. Então, dentro do meu plano operacional, eu preciso contemplar, tá? Quais são os equipamentos que eu vou precisar utilizar, quais materiais são necessários para poder saber se o meu empreendimento, se eu terei caixa suficiente para adquirir esses materiais, adquirir esses equipamentos, os insumos básicos para dar aí o start, né? Para dar o início das operações do meu empreendimento. Tá joia? Outro ponto também a ser tratado: capacidade de distribuição e armazenamento. Extremamente importante, pessoal. Se a minha distribuição ela for uma distribuição muito eficiente, consequentemente eu posso reduzir aí a minha capacidade de armazenamento, dependendo do produto ou dependendo das condições do mercado. Em se falando de serviços, não há necessidade, porque a gente já sabe que o serviço ele é consumido ao mesmo tempo em que ele é produzido e entregue. Então não há como estocar um serviço. Tá joia? Então, a minha capacidade de distribuição e de armazenamento, ela também precisa ser dimensionada de acordo com aquilo que o mercado coloca diante do empreendimento. E também a disponibilidade de prazos dos fornecedores. Os meus fornecedores, eles são eficientes na entrega dos meus insumos? Eles me entregam de forma rápida ou há uma demora um pouco maior? Então, isso tudo preciso prever lá dentro do meu plano de negócios, na parte do plano operacional, que é como será dada né, toda a produção, né, como será feito todo o trabalho dentro desta empresa, dentro deste empreendimento em que se pretende introduzir no mercado. Tá joia? Então, adicionar também aí dentro do nosso plano de produção, quais são os cargos e quais funcionários irão ocupá-los ou qual é o perfil mais adequado para cada um. A gente sabe que ter um bom time, termos uma boa equipe, faz toda a diferença no momento de produzir e vender ou no momento de prestar um serviço. Hoje em dia, como tudo é corrido, nós, consumidores, de forma geral, buscamos o quê? Excelência, em resumo, tá? Então, qualidade, preço e eficiência. Rapidez, agilidade, né? Nós, consumidores, queremos ser bem atendidos. Tá joia? Além disso, então, se você for abrir uma loja física, você deve incluir a disposição espacial do seu escritório ou loja, tá? O layout físico. Como é que vai ficar a disposição física da minha loja? Onde vão ficar os balcões, onde vai ficar o estoque, tá? Onde os produtos irão ser expostos. No caso de produção, o layout, né, ou a planta de produção, onde ficarão as máquinas, equipamentos, de que forma se dará o ciclo produtivo, né, aonde que o insumo entra, ele é transformado e ele é expedido para o consumo. Tá joia? Então, dentro do nosso plano operacional, em resumo, seriam esses os pontos que eu gostaria de destacar para vocês, tá? Falamos agora então sobre plano financeiro. Então, depois de analisar a questão do plano de marketing, de como colocar esse produto no mercado e fazer o cliente enxergar ou perceber o seu produto, e também depois da forma de
definirmos como o trabalho será feito, nós precisamos atentar aí, então, para a questão das finanças. Então, o plano financeiro, ele também irá compor o nosso plano de negócio. Tá joia? Então, pessoal, o plano financeiro, como o professor já falou, ele faz parte do plano de negócios geral, tá? Então, nele, nós iremos colocar na ponta do lápis tudo o que envolva dinheiro. Absolutamente tudo, pessoal, que envolve dinheiro tem que estar no papel. Centavo por centavo, para que não haja furo, para que não haja nenhuma surpresa negativa lá na frente, tá? Então, aonde é que o dinheiro vai ser gasto? Aonde o dinheiro vai ser investido? Tá joia? Qual é o capital de giro necessário para contemplar todas as ações desse empreendimento, né, tudo que foi planejado. E não preciso nem dizer o quanto é importante esse passo da abordagem financeira, tá? O planejamento financeiro de uma empresa. Então, para a gente escrever o plano financeiro, devemos pensar no custo de tudo o que já foi colocado no papel, tá? Desde a questão do marketing, desde a questão operacional, isso tudo precisa agora ser levado para o campo dos números, para o campo das finanças. Quanto isso irá custar? Quanto esse empreendimento custará para sair do papel? Tá ok? Então, o resultado disso tudo, apresentado aí em números, ele será o seu plano financeiro. Então, com ele, você terá uma noção do investimento total, certo? Do seu empreendimento. Então, esse investimento total dirá a você se você tem condições de iniciar esse negócio ou não. Isso não é relacionado com a questão de viabilidade, tá? Isso está somente ligado à questão de você tirar o seu empreendimento do papel. Saber o quanto de dinheiro você precisa para iniciar o seu negócio e sustentar o seu negócio, sustentar o seu empreendimento por um período até que ele comece a dar um retorno satisfatório dentro das previsões que você tenha feito, tá? Você empreendedor, então, precisa estar muito atento à questão financeira do empreendimento também. Pessoal, falando então aí em investimento, esse investimento ele precisa ser aí subdividido, eu diria que em três partes, tá? Três principais partes. Investimentos fixos, que são os investimentos aí que você imobilizará, investimentos que você também terá periodicamente, tá? Isso precisa ser levado em conta, ok? Segundo ponto, os bens que você deverá comprar para que o seu negócio funcione de maneira adequada, né? Tais quais aí podemos citar equipamentos, máquinas, utensílios, móveis, materiais de escritório, né? Questão com documentação e assim por diante. Então isso também precisa ser levado em conta dentro do plano financeiro. O terceiro ponto, nós temos aqui o capital de giro, que nós já citamos antes também, né? Extremamente importante, porque você imagina uma situação, você tem o dinheiro, capital inicial aí, digamos, suficiente para abrir o seu empreendimento e colocar esse empreendimento operando. Mas não considera aí os primeiros meses ou até mesmo o primeiro ano de operação, onde que talvez você não consiga atingir os clientes que você queira, né? Pode ser que no primeiro mês, segundo, terceiro, o seu empreendimento trabalhe no vermelho, e isso é extremamente importante de ser levado em conta. Então, o capital de giro, pessoal, é aquele capital que eu vou usar para sustentar o meu empreendimento, digamos assim, em épocas difíceis. Podemos comparar agora essa época do Covid-19, né? Empresas que não têm um capital de giro, que não têm um caixa forte, são as primeiras empresas que fecharam.
São as primeiras empresas que não tiveram condições de manter a sua operação funcionando. Tá certo? Então, o capital de giro, na verdade, ele vai ser levado em conta dentro do plano de marketing, aliás, dentro do plano financeiro, tá? Mas ele já deve vir sendo observado, digamos assim, desde o início da constituição do seu plano de negócio. Porque no final, o empreendimento ele irá se resumir à disponibilidade de capital, certo? E também as questões pessoais, trabalhadores, colaboradores, né? Habilidades e competências para fazer com que o empreendimento dê certo. Tá joia? Mas então, não vamos nos estender demais, tá? Até porque dentro do que a gente havia já comentado lá no início da aula da semana passada, o plano de negócios ele é algo que precisa ser feito com calma, né? Contemplando todas as particularidades do empreendimento, contemplando todas as vírgulas aí no mínimo detalhe, nos mínimos detalhes. Tá joia? Então, depois de elaborar o seu plano de negócio, contemplando, né, o plano de marketing, plano operacional e o plano financeiro, a gente precisa então, digamos assim, testar, né? De que forma nós iremos poder testar o nosso plano de negócio? Fazendo aí previsões de cenários futuros, uma análise de mercado de forma ampla, certo? Então a gente deve prever aí cenários positivos e cenários negativos. Cenários onde a empresa ela irá conseguir trabalhar bem, onde os consumidores terão dinheiro, terão vontade de consumir o seu produto e serviço, e também um cenário negativo, onde a economia possa estar passando por períodos de crise, como é o caso agora, em que consumidores deixam de lado, por exemplo, de consumir produtos supérfluos, né? Essa indefinição do que irá acontecer no futuro, como por exemplo agora, amanhã a gente nunca sabe o que vai acontecer, devido à questão aí da pandemia, faz com que as pessoas retraiam o seu consumo, ou seja, elas irão consumir o básico, certo? Esperando sempre pelo pior. Então, uma empresa também deve se comportar dessa maneira, certo? Buscando fazer previsões de cenários onde nós tenhamos um cenário positivo e aonde nós tenhamos um cenário negativo. E dentro desses dois extremos aí, cenário positivo e cenário negativo, montar estratégias, tá? E aí a gente já entra na questão aí do plano de ação, para que sejam levados então até o mercado o nosso produto da forma mais eficiente possível, sendo um cenário positivo ou um cenário negativo. O que a empresa fará se a economia estiver fluindo a contento, ou o que é que a empresa fará se a economia estiver estagnada ou em declínio. Tá? São questões que precisam ser levantadas, questões que precisam ser estudadas e que devem já estar previstas dentro de um plano de ação. Tá joia? Lembrando sempre que também precisamos ter um plano B. Né? Seguro morreu de velho, então, se por um lado as coisas não derem certo, nós temos que buscar um outro caminho para tentar fazer com que o empreendimento siga se desenvolvendo, para que o empreendimento siga crescendo. Tá ok? Então, esta foi a nossa aula de hoje. Agradeço mais uma vez imensamente a presença de todos vocês, a atenção de vocês é muito importante, né, nessa transmissão de conhecimento. Então, nós estaremos agora disponíveis no chat para responder aí quaisquer perguntas ou questionamentos que vocês tenham. Tá ok? Muito obrigado então e até a nossa próxima aula. Até mais.